Muito bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai falar como funciona o projeto dentro da área de eventos, tá bom? Existe uma peculiaridade, por isso que eu vou explicar, porque existe quase um dilema, né? O que vem antes, o orçamento ou o projeto ou o orçamento. E é nesse vídeo que eu vou te explicar. Como é que funciona a cabeça de um cliente na hora de fazer o evento, como funciona um projeto para montadoras, agências produtoras e para o cliente final, e como funciona esse processo. Fica comigo até o final que vai ser muito bacana. Mas antes de tudo, meu nome é Douglas Faustino e eu falo sobre projetos, cenografias e eventos. E se você gosta desse vídeo, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal que ajuda demais para eu poder produzir mais conteúdos como esse. Bora pro vídeo. E aí o que acontece? Se a gente parar para um outro mercado que é parecido com o mercado de eventos, que é onde a gente tem que fazer projetos, assinar RRT e tudo mais, a gente tem o mundo da arquitetura e construção civil. Que o que acontece no mundo da arquitetura e construção civil? Você contrata um escritório de arquitetura ou um arquiteto, ele vai fazer esse projeto e com esse projeto você faz orçamento com empreiteiros, com construtoras. Você pode delegar isso ao arquiteto ou você pode fazer por sua conta. Só que quando a gente pensa em projetos, em eventos, o projeto nem sempre vai ter uma construção tão grande. Às vezes é só uma ativação, às vezes é só você alugar uma sala e encontrar e chamar palestrantes. Isso é um projeto. Então eu vou mostrar para vocês o como pensa um projeto para uma montadora, para uma agência produtora e o cliente final. E assim, lógico, eu vou tentar dar uma visão geral, mas existe cada peculiaridade para cada tipo de projeto, tá certo? E o que acontece no nosso dilema? Muitos dos clientes, eles querem assim, cara, eu quero um projeto de cenografia como eu vi esse daqui. Só que nesse projeto, às vezes, tem a contratação de cenografia, às vezes de audiovisual, contratação de influencers, tráfego pago, mídia, contratar palestrantes, contratar pessoas influentes para poder participar, contratar alguns tipos de ativações que são externas, então são coisas muito multidisciplinares que, por exemplo, um arquiteto não consegue fazer. Um arquiteto ou designer consegue tomar conta da construção, mas tem outras tantas coisas que não faz parte do nosso dia a dia. Aí por isso que cada empresa toma conta de alguma coisa. O que acontece? O cliente ele chega e fala assim: eu quero um orçamento de uma cenografia para 5.000 pessoas. Ou que a agência produtora ou montadora fala assim: beleza, eu faço esse orçamento para você, mas eu preciso do seu projeto. Aí o cliente, cara, eu não tenho um projeto. Eu nem sei, e assim, eu nem sabia que tem alguém disponível para fazer projeto assim. Você não tem alguém? Aí essa empresa, em vez de esperar do cliente um projeto que poderia ou demorar muito, ou ficar muito aquém e sem base na realidade nenhuma do que o mercado precisa, ele acaba querendo contratar essas empresas. Montadoras, agências, produtoras acabam contratando profissionais. Foi assim que eu comecei numa montadora, ajudando outros profissionais, crescendo, entendendo como funciona a construção, aí para sim depois começar a atuar de forma autônoma. E agora a gente vai aqui para o quadro para mostrar para vocês que como funciona um projeto é a cabeça. Então, nesse círculo menor, é o que a montadora pensa projeto. Hoje em dia, muitas empresas se nomeiam, né, se autodenominam cenografias, mas eu comecei como montadora, que é o que se assemelha a uma construtora. Então a montadora ela vai ficar muito responsável pelo projeto criativo, pela aprovação junto com a organizadora, ela vai estar responsável pela contratação de empreitas, contratação de comunicação visual, impressão de todas as lonas, de fazer a parte de produção de fato da construção da cenografia. Foi onde eu comecei, onde eu atuei, e aí geralmente aqui é o projeto de construção de fato. Vai ser responsável por fazer toda a parte burocrática de RRT, tem uma equipe para isso, e aí ela pensa especificamente na montagem, só na montagem. Então a montadora ela é responsável por essas questões. Eu vou colocar até uma cor diferente e é esse círculo. Logo depois, aqui a agência barra produtora, o projeto ela pensa de uma forma um pouco maior e talvez um pouco mais 360, porque a montagem de uma cenografia, de um stand, por mais que a cenografia, a construção em si seja muito grande, ela geralmente existem pessoas que debatem, mas ela representa, sei lá, de 30 a 60% do que é um projeto para uma agência. Quando uma agência é contratada por um cliente, o projeto ele representa de 100%, a construção representa ali em planilha entre 30% a 60% a depender da grandeza, da dificuldade desse projeto. Depende muito, mas é basicamente isso.
O que ela vai pensar? Ela vai pensar muitas vezes em qual local vai ser esse evento. Se for um evento proprietário, ela vai pensar se vai ser no hotel, num pavilhão. Se for um stand, já vai estar o espaço locado, mas ela pode chamar palestrantes, ela pode fazer painéis, ela pode criar ativações, ela vai fazer toda a parte de comunicação visual, seja para cenografia, seja para stands, ela vai fazer toda a parte de imagens, a produção da criação da arte, não a produção plotagem. Plotagem é montadora, a criação da arte é agência. Vai fazer toda a parte de pensar a criação de brindes e também fazer a criação dos brindes, pode ser squeeze, camiseta, fazer a criação disso e aí produz. Então, isso é uma parte de produção também, mas não é a produção de construção, é a produção de brindes, de camisetas, de todos os brindes que podem compor ali dentro do evento, Moleskine, às vezes se tiver algum eletrônico. Então, isso é uma parte de produção. Contratar influenciadores para poder chamar mais atenção para o evento em si, para poder ir para um stand, para ir para uma cenografia, um evento presencial. Fazer toda a parte de mídia desse evento, de poder chamar ou fazer mídia com influencers, ou fazer mídia paga, ou contratar em revista, em TV, alguma coisa do tipo, e tudo que envolve o projeto em si. Então tem muitas coisas. Ah, e uma parte principal também, todo o audiovisual, porque na cenografia a gente toma conta muito da construção. Toda a parte de audiovisual, da mesma coisa de criação de imagens. No audiovisual você tem que criar o conteúdo e também alocar os painéis. Geralmente isso uma agência toma conta e não é a montadora, porque a montadora está mais na parte de construção. E o cliente final, vou colocar até uma outra cor aqui, e a marca, vamos colocar aqui. E aí, ó, o que a marca ou empresa ou o cliente final está pensando em eventos? Ele está pensando, se for um stand, quais eventos é interessante do setor dela para participar? Se não tem evento interessante, qual evento proprietário dela que é interessante ela criar? Qual ativação de marca que ela pode fazer na rua? Então, ela pensa nisso na estratégia como marca, como é interessante ela participar em quais eventos. Só que aí, novamente, aí eu vou fazer na ordem inversa. Para uma marca fazer essa reunião de profissionais e toda essa reunião de profissionais e coisas para poder fazer um evento, ela prefere terceirizar. Aí essa marca ou esse cliente final pode, se for uma coisa simples, pode contratar a montadora ou a cenografia, porque isso acontece muito com stand, porque stand ele precisa, a construção é mais importante do que a experiência. A experiência é importante, mas a construção e como vai parar de pé é fundamental, por isso que já pegam pessoas especializadas. E se for relativamente simples, se você quiser um evento que seja realmente customizado, com imersão, com algumas coisas a mais, é importante você ter uma agência que ela vai pensar o conceito. A marca vai falar assim, é interessante eu participar de 3 eventos, aí a agência fala assim, não, nesse evento a gente vai de um jeito, nesse evento a gente vai de outro. E assim, basicamente a marca ela vai pegar uma agência ou montadora para ter que não ter essa dor de cabeça, contratar alguém especializado. E aí vem aquela coisa, aí você percebe que existem 3 perfis de clientes para você fazer projeto, porque você, como alguém que faz projetos para eventos, cenografias, você pode fazer projetos para montadoras, como eu já fiz, você pode fazer para agências e produtoras também, ou você pode fazer para marcas. Só que assim, o tipo de relação, o projeto, por mais que seja o mesmo, o tipo de relação é diferente. Ou às vezes você faz um projeto mais simples, uma parceria mais forte, quando você faz para montadora e para agência, você faz para uma empresa que já tem uma equipe, seja de atendimento ou seja de produção, para poder te ajudar e te aconselhar a fazer o projeto, ou você, mesmo que você já saiba fazer o projeto, você tem um suporte. Você não precisa fazer todas as etapas, você não tem que pensar tanto no projeto. Quando você atende um projeto, um cliente final, provavelmente você vai ter que aconselhar ele, chegar e falar para ele como é que ele tem que fazer o projeto, o atendimento é relativamente diferente. Montadoras, geralmente os projetos são mais simples, em agências os projetos podem ser simples, mas é mais rotineiro que eles sejam projetos mais complexos, tá bom? E aí, só disso daqui você já percebe que fazer um projeto e fazer um orçamento de um projeto, se for chamado, já difere muito. E se você ficou até o final, dá um like nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, vamos conversar aqui nos comentários que a gente pode ter uma troca mais interessante. Muito obrigado por ter ficado até o final e até mais.